Um orçamento de obra pública pode ter milhares de itens, fórmulas aparentemente corretas e até utilizar bases oficiais como Sinapse, DHU, FDE ou Ciclo. E mesmo assim, ele pode perder completamente a credibilidade durante uma análise técnica. E na maioria das vezes isso não acontece porque o preço de um serviço está com centavos de diferença. Acontece porque o orçamento não consegue demonstrar de onde vieram as informações utilizadas. Um exemplo: memórias de cálculos, unidades incompatíveis, quantitativos sem rastreabilidade nenhuma, composições foram feitas e alteradas sem critérios de forma incorreta, foi aplicado BDI de forma equivocada em alguns, e esses são os principais erros que geram questionamento em orçamento. Nesse vídeo eu vou mostrar 5 principais erros que podem comprometer a confiabilidade da sua planilha orçamentária de obra pública e explicar como eu evito cada um deles no dia a dia. E para quem ainda não me conhece, eu sou o engenheiro Maicon Franzin. Aqui no canal eu compartilho o meu dia a dia como engenheiro na parte de orçamento de obra pública, na parte de estruturas metálicas e também estrutura de concreto. Faço apresentação de utilização de ferramentas como o Revit, o Cif3D, o Excel na engenharia. E antes da gente começar sobre o vídeo, eu já peço para vocês deixarem um like e se inscrever no nosso canal, porque isso ajuda o YouTube a entregar ainda mais nossos vídeos, o nosso conteúdo para os outros engenheiros e profissionais que trabalham na área de orçamento e de estruturas. Agora vamos para o primeiro erro. O nosso primeiro erro é apresentar quantitativos sem memorial de cálculo suficientemente detalhado. Aqui como exemplo eu dou com uma planilha que foi entregue em 2018, onde a gente tem somente os valores colocados na planilha. Isso eu não falo só de itens relacionados a quantitativos retirados de lista de materiais. Eu falo de itens em geral, tipo, aqui a gente tem um subitem de retiradas e demolições. A gente tem 103,38 de retirada de telhas e perfil material, ou de qualquer outro material, exceto barro. Da onde saiu esse 103,38? Qual que é a rastreabilidade dessa memória de cálculo desse quantitativo? Quando alguém pegar isso daqui, a pessoa vai olhar e vai falar assim, ok, 103,38 metros quadrados de retirada de telha. Mas da onde? Da onde que foi retirada essa quantidade? Isso está identificado no projeto, isso tem uma lista de material no projeto, isso não tem uma lista de material, isso foi preciso levantar. Como que foi feito esse levantamento? Então não tem essa rastreabilidade, essa identificação, essa memória de cálculo. Isso eu falo para todos os itens. Ó, aqui a gente tem infraestrutura, as estacas, 78 metros lineares de estaca. Mas será que está no projeto isso? Será que não tem projeto? Como que foi levantado? Quantas estacas? Qual que é a profundidade de cada estaca? Qual que é a perfuração? Foi considerado cota de rasamento? Não foi considerado cota de rasamento? Então é assim que é o primeiro erro. A memória de cálculo, pessoal, a gente tem que entender que ela tem que permitir que qualquer outra pessoa que pegue o orçamento, que vai fazer o orçamento, que vai fazer uma revisão no orçamento, que vai fazer uma análise nesse orçamento, que vai fazer a fiscalização da obra lá na execução da obra, ela precisa entender de onde saiu esse quantitativo. Não é simplesmente você pegar aqui, lançar o quantitativo ali e a pessoa lá na obra ela se vira, ou o fiscalizador se vira. Por quê? Isso vira questionamento ao seu orçamento. Não tem de onde saiu o quantitativo. Então, como que a gente deveria apresentar corretamente uma memória de cálculo? Se a gente pega aqui memorial de cálculo, a gente tem que ter um memorial de cálculo? Ah, Maicon, ele é simples, eu tenho um projeto. Ó, aqui eu estou usando banheiro químico como exemplo. Um banheiro químico durante todo o período de obra. Quantidades de banheiro químico, uma unidade. Meses de obra, 3 meses. Tirei um print do projeto e coloquei aqui. Pronto. Isso daqui já tem rastreabilidade, ou seja, foi tirado lá do projeto de canteiro de obra essa informação. Mesma coisa por debaixo. Parte de tapume. A gente tem um tapume aqui. Qual que é o comprimento desse tapume? Ó, primeiro, tapume para isolamento conforme projeto de canteiro de obra e a prancha do canteiro. Perfeito. Qual que é o comprimento? Comprimento de 28,99 metros. Altura, 2,20 metros. Ou seja, aqui tem a rastreabilidade. Aqui eu tenho de onde eu estou mostrando, de onde eu estou tirando o meu quantitativo. Então não são quantidades jogadas igual é nesse orçamento aqui que foi realizado. Quando tem memória de cálculo, ela não tem rastreabilidade. E quando nem tem memória de cálculo, surgem alguns problemas que pode ocasionar durante a obra ou durante a análise do seu contrato que está em andamento. O primeiro, o orçamento se torna muito difícil de auditar. Até o Tribunal de Contas pegar um orçamento desse para auditar vai dar dor de cabeça. Segundo, qualquer revisão passa a depender exclusivamente da pessoa que fez.
Um exemplo, você tem 10 orçamentistas na sua empresa e esse orçamento foi feito por fulano. Só fulano vai entender de onde saiu aquele quantitativo, de onde saiu aqueles itens. Se ciclano pegar para mexer nesse orçamento, um caso fulano está de férias, pegou ciclano para mexer, ele não vai entender nada, certo? De onde saiu esses quantitativos, de onde que ele levantou. Ah, mas ele tem uma memória de cálculo no computador na área de trabalho dele. E por que que isso não está no servidor da empresa? Por que que isso não está anexado à planilha orçamentária? Terceiro, durante uma licitação ou análise do órgão público, o quantitativo pode ser questionado e vai ser questionado. Tá? Isso aqui é uma planilha de 2017. Antigamente, assim, tinha menos fiscalizações nos órgãos públicos, mas atualmente as fiscalizações vêm pegando mais pesado, principalmente no que se diz respeito a quantitativos, ao levantamento de quantitativos. E quarto, durante a execução da obra, a equipe terá muita dificuldade para justificar qualquer alteração, aditivos ou diferença de medição. Por quê? Eles não sabem de onde que veio esse quantitativo, correto? Então, qual que é a orientação prática para vocês? Uma boa memória de cálculo, ela precisa ser excessivamente bem detalhada. Ela precisa ser clara, ela precisa ser organizada e verificável por qualquer profissional da área. O objetivo não é criar uma burocracia, que dificuldade para fazer uma memória de cálculo. Vocês viram, eu mostrei para vocês um exemplo de memória de cálculo, e isso aqui, você vai demorar 30 segundos para você isso aqui, que é 2 prints, o comprimento, melhor do que colocar o resultado e depois ver questionamento, você tem que refazer para deixar desse jeito. O objetivo, então, não é deixar nada burocrático. O objetivo é demonstrar tecnicamente como o quantitativo foi levantado e formado. Mas mesmo quando existe uma memória de cálculo bem feita ou bem detalhada, ainda podemos ter outro problema grave. A unidade utilizada na planilha não corresponde à unidade levantada. O segundo erro, então, como a gente comentou anteriormente, é utilizar unidades de forma incompatível no levantamento. Correto? Então vamos lá. Vou usar aqui um exemplo. Eu tenho armaduras de aço lá na minha superestrutura, meus pilares, minhas vigas, que aqui também foi colocado tudo junto, a gente não sabe o que é essa superestrutura. E também não tem memorial de cálculo para mostrar de onde que veio, né? Igual a gente já comentou anteriormente. E eu abro o meu projeto estrutural lá e eu verifico que no meu projeto estrutural está por metro, tá? A quantidade de barras lá por metro linear, que é o que normalmente a gente compra quando a gente vai executar uma obra, né? Eu vou comprar lá 12 metros de barra de 8 milímetros, né? SA50. E tá lá por metro. E eu simplesmente pego aquele resumo, nem atento lá para a unidade de projeto, venho e jogo aqui pro meu orçamento CA50 e tá em quilo. A gente já vai ter uma diferença aí. Então a gente não se atentou às nossas unidades de medida. Outro exemplo é quando a gente pega lá, demolição de piso de concreto. Vamos ver se nessa planilha tem. Demolição mecanizada de concreto simples. Ela é por metro cúbico. Aí a pessoa vai lá, o orçamentista faz o levantamento lá no projeto por metro quadrado, faz lá o levantamento das áreas e lança aqui por metro quadrado. E esse piso ele tinha 5 centímetros e agora ele está em metro quadrado. 1.000 metros quadrados a 5 centímetros, a gente pode fazer aqui, para a gente verificar. A gente vem, calculadora. 1.000 metros quadrados a 0,05 centímetros dá 50 metros cúbicos. E se a gente pagar 1.000 metros cúbicos? É uma diferença absurda. E isso lá no final reflete demais no valor do seu orçamento. Só para comentar com vocês, já tivemos casos no escritório que antes de enviar para a obra é feita uma auditoria em todas as planilhas, por engenheiros que ficam ali fiscalizando. Tivemos esse problema, que a demolição era por metro cúbico e foi pago por metro quadrado. Tivemos uma diferença de 2 milhões nisso tudo. Só de piso foi 1 milhão essa diferença. O outro 1 milhão também é erro de unidade, mas foi relacionado a alambrado. Então, assim, numa obra de 24 milhões, a gente reduziu para 22 milhões por erro de quantitativo, de unidade. Erro unitário da planilha, que isso é básico. Michael, mas eu não sei como levantar. CDHU, na época que CPOS, ela tem o critério de medição. Então, lá no critério de medição, a primeira linha do critério de medição do CDHU, tem como que você levanta o quantitativo. Porque às vezes pode ser normal você não ter unidades como unidades normais, né? Vamos lá. Unitário, metro quadrado, metro linear, quilograma, essas coisas. Às vezes você tem um decímetro cúbico. Como que eu levanto isso, Michael? Lá no critério de medição tem. SINAP, no catálogo técnico da descrição, da composição, também tem a mesma coisa, tá? Então não é um bicho de 7 cabeças, caso você não saiba. Então sempre se atente à unidade
do orçamento com a unidade que você está levantando. Compatibilize isso. Deixe claro, um exemplo aqui na planilha. Nessa outra planilha, olha lá, aqui é metro cúbico. Mas aí eu tenho meses de obra. Então, 3 vezes 5, 15 metros cúbicos. A mesma coisa aqui, hora. Então, eu tenho 1 hora por dia, eu tenho os meses de obras e os dias úteis. Quantas horas ele trabalhou? 66 horas. Administração local, a mesma coisa. Aqui em metros cúbicos, como que foi feito o levantamento? Em metros cúbicos. Ó, tá vendo como é que é muito bem detalhado o memorial de cálculo? É fácil. Não é difícil, não te toma muito tempo fazer isso daqui, tá? E se atentar, claro, às unidades de medida. O andaime é metro linear por mês. Tomar muito cuidado com as unidades de medida. Não sei fazer, consulta os critérios de medição. Agora, mesmo que a unidade ela esteja correta e existe uma memória de cálculo bem feita, ainda tem falta de informações ou pode ter falta de informações, que é a famosa rastreabilidade. Então, a rastreabilidade é o terceiro problema, né? Que nada mais é do que a que a gente já veio comentando. A memorial de cálculo é uma forma de rastreabilizar o que você quantificou. Mas, Michael, pode ser, vou usar até de exemplo essa planilha que tem um memorial de cálculo bem feito aqui, que a gente tenha instalações hidráulicas. Ó, nesse projeto não tinha instalações hidráulicas. Mas normalmente hoje em dia é realizado as instalações hidráulicas em projetos em BIM, em softwares, não são mais realizados manualmente, igual fazia antigamente. Então, o que acontece? O software já te dá uma lista de material. Se você lançou corretamente, se o seu engenheiro lançou corretamente, seguiu as alturas, lançou as descidas, lançou os desvios, o quantitativo ele vai estar correto. Então não faz sentido eu ir lá medir trecho a trecho, quantos fios passo aqui dentro, qual que é a espessura desse eletroduto e assim por diante. Porque você vai gastar muito mais tempo para elaborar um orçamento sem ter necessidade, sendo que o quantitativo já vem em lista. Ah, Michael, então como que eu vou indicar isso? Coloque a lista de material aqui anexada à planilha. Ou envie a sua lista de material que o seu engenheiro forneceu de complementares junto anexada ao orçamento. Porque evita questionamento. Então, por quê? Você teve ali uma lista de material retirada do software. Você, como bom profissional, assinou a responsabilidade técnica, então você tem a habilidade técnica sobre aquilo. Então, assim, tudo na planilha precisa ser rastreável. Eu não vou fazer memorial de cálculo para tubulações hidráulicas. Um exemplo aqui desse outro caso. Então, lá a gente tem provavelmente instalações hidráulicas aqui. Um orçamento bem completinho. Instalações elétricas. Também está em quantitativo e não tem lista de material nenhuma aqui, nem está oculto, tá? A gente vem em exibir, não está aqui. Foi lista de material? Foi levantado em lista de material? Você pode criar um memorial de cálculo, levantamento em lista de material retirada de software e anexa aquela lista de material. Pronto, já tem rastreabilidade de onde que saiu. Então sempre tenha rastreabilidade. Não precisa 100% ser memorial de cálculo, mas você precisa mostrar de onde que saiu os quantitativos, da onde que vem aqueles quantitativos para você comprovar a existência deles e o quantitativo deles. E também as unidades, igual a gente comentou anteriormente. Pessoal, e por que que isso é importante? Durante o desenvolvimento, os projetos, é normal acontecer uma revisão, é normal ter uma compatibilização, então a gente precisar fazer alteração de algum item, adicionar mais comprimento de tubulação, adicionar mais um circuito elétrico e com isso adicionar mais disjuntores, mais cabos, mais eletrodutos. Então é normal. Se você tem uma rastreabilidade dentro da sua planilha, isso fica muito mais fácil até para o orçamentista. Então você não tem que repassar a planilha inteira. Você vai direto no item, mudou isso, altera a quantidade e vamos embora. Já está rastreável. Tá fácil para você. Agora, não, esse item está lá em outro lugar. Não, esse item não foi nem pago. Então aí prejudica muito a sua rastreabilidade, a sua performação em cima da elaboração daquele orçamento. O quarto erro, pessoal, é modificar as composições de custo de forma inadequada. Utilizar uma composição de referência não significa que ela deve ser aplicada automaticamente a qualquer situação. Por outro lado, também não significa que seus coeficientes possam ser alterados livremente para que você chegue ao valor desejado. Então, o que existe dentro de uma composição? Aqui nessa planilha, a gente teve uma composição, somente uma, que é esse item aqui. Foi colocado aqui coeficientes, o preço acreditamos que veio da base da época, mas e os coeficientes? Da onde que veio? Não tem nenhum descritivo ou nenhuma observação de que esse item foi levado em referência ao item tal da planilha base tal e alterado os coeficientes conforme necessidade. Ou seja, a gente não tem rastreabilidade nenhuma desse daqui.
Isso daqui pode ter sido o orçamentista que fez e acha, 0,33 aqui é o suficiente para executar 1 metro linear desse tubo de cobre. Será que é? Não sei. Será que foi isso que o orçamentista pensou? Não sei. Então, como que deve ser feito uma composição? Você precisa fazer uma composição. Ok, eu estou com uma composição de serventes aqui, com um servente da CDHU. E faço uma minha justificativa técnica. Então, a CDHU não apresenta item para execução desse serviço, apenas insumos e serviços. No caso aqui, somente insumos. Portanto, utilizou o insumo referente à mão de obra e aplicou os encargos sociais. Correto? Simples. Administração local de obra, a mesma coisa. Aqui a gente tem um fechamento, que esse item é da FDE e essa planilha tinha que ser CDHU. Então é a mesma coisa. A CDHU não apresenta item para execução desse serviço, apenas insumos e serviços. Portanto, utilizou como base o item tal da FDE. Pronto. Você tem uma rastreabilidade. Michael, eu não sei de onde saíram os coeficientes. Os coeficientes, eles saíram desse item da FDE, certo? Então é assim que a gente faz uma composição. Michael, eu preciso fazer uma revisão de coeficientes. Primeiro, você tem que entender se os itens são iguais ou similares. O que muitas vezes acontece para você ter que alterar os coeficientes? Um exemplo, eu tenho uma caixa de alvenaria 60 por 60 e eu preciso de uma caixa de alvenaria 80 por 80. Normalmente o que é feito nesse caso, regra de 3, usa levantamento quantitativo manual pelos insumos. Então você precisa levantar e colocar isso em planilha. Para alvenaria a gente considerou regra de 3, para interpolação, para mão de obra, a mesma coisa. Agora, para argamassa, a gente considerou outro critério. Ou, um exemplo, você pegou como referência a Sinap. A Sinap, ela tem todos o manual dela explicando como é que foi levantado cada coeficiente de produtividade. Então, você consegue, a partir daquilo, transcrever para a sua composição. A CDHU é quase a mesma coisa. Você consegue também, pelo critério de medição, entender algumas coisas. Então, assim, quando você vai fazer uma composição, você tem que entender o coeficiente que você está alterando ou o insumo que você está retirando. Um exemplo, eu vou fazer lá um orçamento base CDHU, mas eu quero usar uma concretagem, CDHU não tem uma concretagem específica e a Sinap tem. Muitas vezes a concretagem da Sinap, ela já vem com o lançamento do concreto. A CDHU não, a CDHU ela paga o concreto usinado e depois você tem que pagar o lançamento e o adensamento, se for para a fundação ou para a superestrutura. Então você pegou e montou a composição com base Sinap. A Sinap, você não prestou atenção e ela já remunera o lançamento e adensamento daquele concreto. E você foi lá, por praxe, você está trabalhando com base CDHU, você foi lá e adicionou um item. Pronto, duplicidade de item. Isso já vira um questionamento pelo Tribunal de Contas, tá? Então, ou seja, você está superfaturando a obra pagando 2 vezes o mesmo item. E ao contrário, também pode acontecer. Você está fazendo um orçamento com base Sinap, você vai pegar uma composição de concreto usinado FCK 50 da CDHU, que a Sinap não tem, você vai criar lá. Porém, você se esqueceu que não tem lançamento e vamos embora. Você está acostumado a trabalhar com Sinap, não paga o lançamento que já vem e vamos embora. Ficou faltando um item na sua planilha. Ou seja, o seu projeto está com falta de algum item, está com preço abaixo do mercado. Então, em resumo, uma composição ela pode ser totalmente adaptada e validada para o seu orçamento. Em como você fez isso e qual critério utilizou. E com isso, você tem que vir aqui e colocar na sua justificativa técnica como você chegou naqueles coeficientes, para que tenha uma rastreabilidade não só da memória de cálculo, mas também da composição, igual a gente já falou anteriormente. E chegamos agora ao quinto erro, o que pode distorcer totalmente o valor do orçamento final da sua obra. A aplicação incorreta do BDI. Então vamos lá, vamos pegar o orçamento de 2017, planilha orçamentária. A gente está com o BDI aqui de 15%. Maicon, é normal? Não fui eu que elaborei esse orçamento em 2017. Eu não sei falar para vocês. Porém, ao meu ponto de vista, está errado com o que o Tribunal de Contas estabelece hoje para obras de reforma e ampliação, que seria no mínimo 20,45, se eu não estiver muito enganado. Então, é isso, né? A gente pode até pegar aqui no orçamento aqui, BDI, 20,34. Seria o mínimo hoje permitido. Então, aqui está 15%.
Aparentemente, as taxas estão aqui. O porquê que tem essa diferença, não sei falar para vocês. Também não tem aqui exemplificando os limites do BDI. Então, 15%. Veio e aplicou em todos os itens. Por quê? Eu sei disso. Porque ele aplicou o BDI lá no final. Antigamente, tinha muito costume de fazer todo o orçamento e aplicar o BDI depois só no valor final da obra. Tá errado? Não, mas aí o Tribunal de Contas veio fazendo alguns posicionamentos e fica ruim para você também atribuir BDI diferente para equipamento. Para mim, 15% seria BDI diferente, né? BDI de encargo diferente. Então, se a gente pega aqui BDI diferenciado, a gente tem lá que seria um BDI, olha lá, de 15%. Então, tem essa questão. Então precisa se atentar muito à questão de BDI. Michael, eu posso aplicar o BDI, o mesmo BDI para todos os itens? Fica a seu critério, porém o Tribunal de Contas fala que você pode revisar. Então por isso que a nossa planilha ela tem esse formato. Então se for itens de fornecimento exclusivo ou de serviços exclusivos, você pode aplicar um BDI diferenciado em cima disso. Michael, quais são esses itens? Vou usar aqui como exemplo. BDI diferenciado, o que você pode aplicar? Vamos lá, eu tenho um banco de concreto que vai ser fornecido na minha obra e esse banco já vai ser fornecido e instalado pela empresa que eu comprar. Pode aplicar BDI diferenciado. Se você tiver que colocar na composição a execução da fixação desse banco, já não pode, porque ele não é um serviço completo fornecido. Então precisa se atentar muito a isso. Vamos ver se nesse projeto a gente tinha algum BDI diferenciado, mas não tinha. Eu vou dar um exemplo mais técnico. Elevadores. Preciso fornecer um elevador para a obra. O elevador já vem montado pela empresa especializada. Pronto, você já pode, é um equipamento, você pode aplicar BDI diferenciado nela. Então, você já vai, em vez de aplicar 22,68, você vai aplicar quase 16% ou aí 11,10 a depender do ISS do município. Então, sim, vai dar uma diferença no valor final e isso é permitido pelo Tribunal de Contas. Então, por isso que a planilha, atualmente, ela vem com BDI para cada item. Porque lá no final, a soma vai dar com base em todos os itens já aplicado BDI. Então, eu tenho o valor sem BDI de 755 e o valor de BDI 927 aproximadamente. Então, já está com o item com BDI. Então, a gente não aplica o mesmo BDI em cima de todo o orçamento. Uma outra questão que precisa tomar cuidado com o BDI é o seguinte. Algumas planilhas bases, atualmente eu conheço somente a FDE que faz isso, já vem com o BDI aplicado nas composições delas, de 22%. Aí você vem e aplica aí 22,68%. Poxa, tá com BDI de 44% em cima do item, da composição. Então, muita atenção com a base que você vai utilizar. Se ela já tiver o BDI, você precisa ou tirar o BDI dessa planilha, dessa composição, ou adicionar a diferença do seu BDI em cima daquele item, tá? Para não ter duplicidade de BDI. Já aconteceu em alguns casos de eu pegar a planilha orçamentária e a FDE tá com 2 BDIs aplicados, porque não foi retirado lá da base principal. Outra questão, sempre no BDI, não atribua, Michael, eu não sei calcular BDI, eu vou colocar 25%. Não, o BDI ele tem os quartis dele, ele tem os itens que você precisa preencher com as siglas e tal, para chegar no quantitativo. E outra, tem os tipos de obra também. Se eu estiver falando de construção de reformas de edifícios, vai ser um BDI. Agora, se eu estiver falando de praça urbana, vai ser outro BDI. Então, varia conforme a sua necessidade. E isso tem que ser avaliado e calculado. Não é chegar lá e taca 25% do BDI e vamos ser felizes. Não. Você precisa calcular, ou taca o mínimo, né? 20,34, porque tem os dois extremos. Às vezes não tem dinheiro, vamos lá. O órgão pede para fazer sempre o mínimo. Então, muito cuidado. Calcule o BDI corretamente. Por isso que sempre a gente tem na nossa planilha o quadro de composição BDI normal e o quadro de composição de BDI diferenciado também. Então agora a gente vai recapitular os nossos 5 principais erros que a gente falou hoje. O primeiro, as memórias de cálculo incompleta ou sem memória de cálculo. Segundo, as unidades incompatíveis entre levantamento, composição e a planilha. Terceiro, quantitativo sem rastreabilidade até o projeto, ou seja, você não sabe de onde que veio aquele quantitativo. Quarto, composições alteradas sem critério nenhum. E quinto, o BDI aplicado de forma equivocada ou sem saber o que você está fazendo. Perceba que todos esses erros eles têm algo em comum. Eles dificultam a conferência das informações.
Um orçamento confiável não é apenas aquele que apresenta um valor final bonitinho lá. É aquele que permite entender, conferir e reproduzir o caminho utilizado até chegar a esse valor. Então, durante a elaboração de um orçamento de obra pública, não pense somente em preencher uma planilha com quantitativos e preços. Pense que esse documento poderá ser analisado por diferentes profissionais. Então, por outro projetista, por outro orçamentista, pelo fiscal do seu contrato, por gestores públicos, por empresas licitantes, por órgãos controladores, equipes de medição e assim por diante. Tem muita gente que pode querer conferir esses quantitativos. Ah, mas é uma obra de 300 mil, mas pode ser que estou entregando obras de 88 milhões. Então, você precisa mostrar, você tem que ser muito claro naquilo que você está levantando. Cada item precisa possuir a sua justificativa técnica, o seu quantitativo precisa possuir uma origem, a sua composição ela tem que demonstrar de onde que ela veio, não só da sua cabeça, e cada parcela do BDI precisa ser mostrado por que está sendo aplicado. E esse conjunto todo que eu comentei aqui é o que dá credibilidade ao seu orçamento. E para facilitar ainda mais a organização dessas pastas, eu tenho uma planilha orçamentária, que é essa até que eu estou mostrando para vocês, que é sempre a segunda planilha aqui, que é para facilitar as informações, certo? Então ela foi desenvolvida para facilitar, ela foi desenvolvida para o meu dia a dia, em cima de erros que eu já cometi e já verifiquei, e nela você consegue organizar os seus serviços, organizar suas composições, aqui a aba de composições, ó. Então ela é totalmente organizada, tem aqui para apagar composições não utilizadas, eu tenho curva ABC automática, que você aperta um botão ela gera, tem o cronograma já bem estabelecido, que também é só apertar um botão e já te dá aqui todos os itens, valores, você só precisa preencher o quantitativo. Ela já tem a memória de cálculo bem estruturada, então aqui, como que deve ser uma memória de cálculo bem estruturada. No modelo lá, eu tenho com dois modelos, a mais completinha, que é nesse estilo, e eu tenho outro modelo. Então ela é muito bem integrada para o que você precisa para o orçamento de obra pública. A proposta da planilha aqui, ela não é só fazer quantitativo aqui, você monta o quantitativo e te dá o valor final. É ajudar você a criar o seu orçamento ainda mais organizado e de forma rápida e prática, né? E muito profissional. O link para conhecer a planilha orçamentária eu vou deixar aqui na descrição, caso vocês tenham interesse, tá lá. Lembrando que ela tá com gravamentos de aula, tá? Nesse momento eu estou vendendo somente a planilha e uma única aula de explicação geral da planilha. Porém, vocês vão ver lá que já tem módulos criados, algumas aulas lançadas que estão lá para vocês, tá? Nesse momento eu estou vendendo ela a R$ 47,00, porém quando eu lançar o treinamento sobre essa planilha, aí vai ter um aumento. Como ela é de acesso vitalício, vocês vão ter acesso a todo o treinamento para quem adquirir ela agora. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses 5 erros que eu cometi anteriormente vocês mais encontraram em orçamentos que vocês analisaram ou até em orçamentos que vocês já elaboraram? Memoriais de cálculo incompletas, problemas de unidade, quantitativos sem rastreabilidade, composições alteradas ou erros no BDI. Deixa aqui nos comentários, porque a sua resposta também pode virar um tema para o próximo vídeo aqui do canal. Se este conteúdo ajudou você, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe com outro profissional que trabalha na área de orçamento de obra pública. Eu sou o engenheiro Maicon Franzin e nos vemos no próximo vídeo.